Sabe que risco não está só relacionado com investimento e bolsa de valores. E o medo de perder também não está relacionado só com o fato de eu investir e ficar com medo que aquele meu dinheiro se vá embora, né? Vários aspectos da nossa vida envolvem tanto risco quanto perca. Se tu fores pensar assim, eu tô indo para o trabalho, né? Qual é o risco que eu tô correndo? Óbvio que ninguém quer que isso aconteça, né? Mas se tu tá indo para o trabalho, daqui a pouco aconteceu um acidente. Pode acontecer, né? Ou digamos que você vai tomar uma decisão em relação a uma atitude de abrir um negócio, ou trocar de trabalho, ou trocar de faculdade. Tudo isso envolve risco. Eu brincava quando eu dava aula, né, no físico, no normal, assim, em faculdades formais, eu brincava com os alunos dizendo que faculdade não é garantia de nada. Fazer faculdade também é um risco, né? Porque tu não tem garantia de que tu vai fazer a faculdade e aquilo ali, né, ter o diploma em mão, vai fazer com que tu tenha uma boa colocação no mercado de trabalho, que tu consiga ter uma mega empresa, aquilo ali não é garantia de nada. Então, até fazer uma faculdade envolve risco. E aí, a nossa vida inteira está envolvida em decisões que abarcam certo nível de risco, uns mais, outros menos, mas todas as nossas decisões, elas envolvem algum tipo de risco. E também algum tipo de medo, né? Porque se envolve risco, eu tenho medo de perder. E aí acaba que, se nós não tivermos um olhar adequado para essa predisposição ao risco, né? E esse medo que por vezes toma conta das nossas decisões, pode ser que a gente tome decisões errôneas e que não nos levem aos nossos objetivos. Então, pensando nesses dois aspectos, né, risco e medo, é que eu construí o episódio 20, até vou olhar, 29, já estou me perdendo no número dos episódios. Estamos no 29º episódio do podcast Mais que Finanças, podcast em que a gente fala muito mais do que números, nós falamos sobre comportamento financeiro. No episódio de hoje, como eu estava falando, nós vamos falar sobre medo, sobre aversão à perda e sobre tomada de decisão em risco. Ao olhar esses dois aspectos, o que a gente vai discutir? A teoria base de finanças comportamentais, que é a teoria do prospecto, que nos dá 3 pilares para que a gente consiga entender a nossa decisão diante de situações arriscadas. Para quem não sabe ainda, né, a teoria do prospecto, ela foi desenvolvida por 2 psicólogos, foi publicada no ano de 1979 na revista Econométrica e ela foi publicada nessa revista, inclusive, porque é uma das revistas de maior renome mundial quando se fala de teorias voltada para a tomada de decisão. Então, ela foi publicada nesse ano e ela contradiz, né, completamente a teoria da utilidade esperada. Eu já falei isso várias vezes aqui, mas eu nunca tinha trazido os pilares, né, construído um podcast inteiro acerca dos pilares da teoria. E aí eu fiquei pensando, né, bom, eu tenho um podcast sobre finanças comportamentais e eu não tenho ainda um episódio falando da teoria do prospecto. Achei que era adequado nós discutirmos sobre isso, até porque, como eu disse, em todos os momentos das nossas vidas, nós estamos incorrendo em algum nível de risco. E esse risco envolve expectativas, tanto positivas de ganhos, quanto medo, né? Aversão à perda. E aí a teoria da perspectiva, ela discute muito essa diferença entre ganhos e perdas e como que nós agimos diferente diante de ganhos e diante de perdas. E essa, inclusive, foi uma das maiores críticas que o Daniel Kahneman e o Amos Tversky fizeram em relação à teoria da utilidade esperada. Que a teoria da utilidade esperada, ela dizia que nós estaríamos agindo sempre na mesma proporção quando nós estivéssemos falando de ganho e de perdas. Então, digamos que tu tá andando na rua e tu perde 50 reais. Como que tu te sente? Agora, pensa que tu tá andando na rua e que tu acha na rua 50 reais. Como que tu te sente? Pode perceber que há uma diferença no sentimento entre achar os 50 reais e perder os 50 reais, né? Na maior parte das vezes, a gente fica muito mais chateado por perder os 50 reais, principalmente se tu já tinha te organizado para usar aquilo com alguma coisa, quando a gente acha 50 reais. Porque, tipo, tu vai ficar feliz que tu achou 50 reais, mas é aquela coisa assim, tá bom, legal, 50 reais, não achei o dono e tal, ganhei 50 reais. Mas é uma coisa que não vai gerar, assim, uma grande diferença na tua vida, né? Até porque hoje em dia
Por exemplo, ir no supermercado e gastar R$ 50 é muito fácil, né? Então, todos esses aspectos, eles são inerentes, né, à teoria da perspectiva. Teoria da perspectiva, que é a base, como eu disse, né, da teoria de finanças comportamentais, publicada por esses dois psicólogos, o que é engraçado, né? Uma teoria de tomada de decisão muito voltada para a tomada de decisão econômica, feita por dois psicólogos. Eu acho isso intrigante, assim, eu acho isso instigante, acho legal mesmo. Não é uma crítica, tá? Acho que é uma coisa legal, porque parte de um outro pressuposto. E eu acho eles muito coerentes nas construções dos textos que eles fazem, nas discussões que eles fazem. Enfim, eu sou um pouco suspeita, né? Porque realmente eu acompanhei muito o trabalho deles. E o Amos Tversky já é falecido, mas o Daniel Kahneman ainda está vivo. E eu sigo acompanhando tudo que ele faz, porque realmente acho que contribui muito para o nosso entendimento de tomada de decisão em relação ao dinheiro. E aí, eles desenvolveram essa teoria, e nessa teoria, então, eles discutem essas questões, né? Essas questões de como nós agimos frente a ganhos e como nós agimos frente a perdas. E nessa construção e na crítica em cima da teoria da utilidade esperada, eles criam 3 pilares base para desenhar como seria a nossa tomada de decisão diante de risco. Por isso que eu comecei discutindo, né, falando no podcast, sobre o aspecto de que nós não estamos tomando decisões arriscadas só quando nós estamos fazendo um investimento. Que todos os dias nós estamos tomando alguma decisão que envolve algum tipo de risco. E diante do risco, nós sempre estaremos lidando com uma probabilidade de ganhos e uma probabilidade de perdas. A questão é que a gente atribui um valor diferente aos ganhos e às perdas. E essa é a grande discussão que o Daniel Kahneman e o Amos Tversky fazem dentro dessa teoria, e é isso que a gente quer entender hoje. Por que a gente quer entender isso hoje, né? Porque muitas vezes, por exemplo, como eu disse no início, não está só relacionado com investimento. Quer ver uma coisa muito clara? Esses dias eu recebi uma mensagem no meu Instagram, provavelmente também ela esteja assistindo. Se tu estiver assistindo, sinta-se acolhida ao contar a sua história. Ela me mandou uma mensagem no Instagram dizendo assim: olha, Jéssica, eu gostaria muito de fazer a mentoria contigo, eu acho que iria me ajudar muito, mas eu tenho medo de fazer um replanejamento, né? Eu gosto de chamar, não foi assim que ela chamou, mas eu gosto de chamar assim, uma reeducação financeira, porque eu sei que isso vai envolver que eu reorganize a minha vida, que eu altere meu padrão de vida, que eu altere algumas coisas que eu faço no meu dia a dia. Então, eu acho que eu vou perder, né, essa liberdade que eu tenho hoje em dia. Então, eu ainda não estou preparada para passar por isso que eu ainda não vou fazer. Acho que não é o momento. E olha que interessante, né? Nós não estávamos ali falando sobre investimento. Nós estávamos ali falando sobre uma reorganização financeira, uma reeducação financeira para construir uma segurança financeira e uma organização de longo prazo que pudesse propiciar a liberdade de escolha lá na frente. Só que, nesse momento, como os gastos eles estão muito superiores, né, e não está tendo uma preocupação em guardar dinheiro, o que acontece? Também há um sentimento de perda ao pensar em organizar. Porque daí eu penso assim, nossa, se eu organizar, eu vou ter que abrir mão de tudo isso que eu tô vivendo. Então, eu vou estar perdendo. E eu não quero perder isso, porque o ganho que eu vou ter ao abrir mão disso, que seria uma estrutura financeira melhor, mais organizada, no hoje ainda não está sendo suficiente para que eu passe pela dor de fazer isso, né? Então, eu não quero perder essa situação que eu tenho. Percebe que nós não estamos falando de investimento, mas nós estamos falando de um sentimento de medo de perder a situação atual. Embora a situação atual que esteja sendo vivenciada provavelmente não seja a condição que deveria ser vivida. Porque se há essa preocupação com longo prazo, significa que talvez o que está sendo vivido no presente não esteja adequado com o que se tem condições de pagar, né? Acaba que provavelmente tem aí um gasto superior aos ganhos, ou mesmo que não tenha, não está guardando nada.
Então, tá se vivendo uma vida que daqui a pouco não se tem condições de pagar. E isso no longo prazo pode gerar dívida, pode gerar prejuízo, pode gerar tudo que eu já falei aqui, né, em relação. Até tô devendo, né? Vou colocar na minha listinha de podcast um só sobre dívidas e o impacto psicológico que a dívida tem. Então, esse comportamento pode direcionar para todas essas coisas ruins. Entretanto, essa projeção, né, que se faz em relação a esse cenário ruim ainda não dói mais do que abrir mão do que tem se vivido hoje. Então, prefere-se seguir, né, nesta construção, mesmo que no longo prazo possa ser prejudicial, porque psicologicamente ainda é mais cômodo. Olha que louco, né? Então, significa que se manter na bagunça financeira é um aspecto psicologicamente mais favorável que gera menor sentimento de perda do que fazer gestão financeira. Eu tô trazendo esse exemplo porque eu percebo muito isso, sabe? Por vezes as pessoas acham que conteúdo de finanças é só para pessoas que investem. E se eu não faço investimento, eu não tenho que olhar conteúdo de finanças. Principalmente se fala de finanças comportamentais, não tem nada a ver, sabe, uma coisa com a outra. Porque não é o investimento, mas é o teu comportamento com o teu dinheiro que vai determinar, inclusive, se tu vai ter no futuro condições de investir ou não. E eu trago isso também para mostrar que não é só com investimentos que se fala de risco, de ganho de perda. Que em vários cenários, quando a gente trata, não só em dinheiro, né? Mas aqui eu acabo focando no dinheiro, mas que vários cenários vão estar envolvendo esses sentimentos, inclusive esse de abrir mão da qualidade de vida, né, entre aspas, da qualidade de vida que se tem para se organizar e ter uma vida melhor no futuro. Então, tudo isso envolve risco, ganho e perda. Por isso, né, tendo esta aplicabilidade prática, que eu decidi construir esse episódio falando da teoria da perspectiva. Porque a teoria da perspectiva, ela vai envolver exatamente isso. Tomada de decisão diante de cenários arriscados, só que a teoria da perspectiva, ela não vai envolver essas questões do dia a dia, né? Depois até foram feitos outros estudos inerentes ao dia a dia, mas a teoria base, ela vai estar muito mais relacionada com os testes que eles executaram, com perguntas do tipo assim, se tu quer 100% de chance de ganhar 4 mil reais ou 80% de chance de ganhar 5 mil reais. Mais ou menos esse tipo de pergunta que eles fizeram para desenvolver a teoria. Só que a gente pode ir avançando com essa teoria, porque ela já foi testada em inúmeros contextos e validada, para mostrar que ela também impacta nessas nossas decisões, como eu estava comentando em relação de abrir mão e reorganizar as finanças. A gente pode pensar em outros contextos também que eu vou apresentando na medida em que eu vou falando quais são os 3 pilares dessa teoria. Então, tem sim uma aplicação prática nas nossas vidas e sim nós temos que pensar e entender que a gente age de forma diferente quando a gente está falando de ganhos e quando a gente está falando de perdas. E isso tem um impacto na nossa tomada de decisão, que por vezes pode nos afastar da qualidade de vida que a gente realmente quer viver. Então a gente tem que olhar para isso para buscar construir essa segurança financeira e essa liberdade de escolha. Então, espero que este conteúdo seja útil para que tu construa tudo isso. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Jéssica Câmpara, sou doutora em Finanças Comportamentais. Todas as 19 horas, terça-feira, temos aqui um episódio novo tratando sobre algum aspecto relacionado a finanças comportamentais. Sempre com o objetivo de pegar os principais estudos científicos desenvolvidos na área, simplificar e trazer aqui de uma forma prática e aplicável para as nossas vidas. Então, meu objetivo é ser uma pessoa que esteja sempre disseminando a ciência de uma forma simples, prática e aplicável. Espero que seja útil para você. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu te convido a curtir e compartilhar o vídeo, principalmente compartilhar, porque a gente precisa fazer com que esse tipo de conteúdo chegue a cada vez mais pessoas. Então, se cada um que estiver escutando compartilhar com alguém que acha que pode contribuir, é ótimo, né? A gente vai aumentando essa rede. Inclusive, hoje é sábado, né? Eu sempre gravo no sábado. Semana passada, no caso não é semana passada, né? Porque foi ontem. Ontem não, quinta-feira. Eu estava dando uma palestra para mulheres que estão iniciando a vida do empreendedorismo, um ambiente que envolve muito risco, né?
E essas mulheres, elas estavam questionando, eu fiz uma palestra sobre finanças comportamentais, crenças financeiras, e como que as nossas crenças podem influenciar nas decisões delas como empreendedoras. E aí eu comentei com elas, inclusive, sobre o aspecto de construir ali um grupo, né, que se ajudasse, que uma pudesse contribuir com a outra em relação aos quesitos financeiros. Porque há um tabu tão grande quando se fala de finanças e acaba que a gente não tem com quem conversar sobre esse assunto, ou às vezes se a gente fala que está investindo, que está se organizando, a gente é tido como uma pessoa arrogante, como uma pessoa escrota. Ai, olha, metido, agora está investindo. Como se isso não fosse uma coisa maravilhosa, né? Como se bom mesmo fosse estar ferrado financeiramente. Então, eu falei sobre isso com elas e ainda comentei com elas, né? Vamos construir uma rede, e entre vocês, elas estão num grupo de mentoria, né? Que dura em torno de 4 meses. Se unam para realmente construir uma rede que se possa falar livremente de finanças e de uma forma positiva, uma ajudando a outra a crescer e não um querendo ser o pior que o outro, né? Então, construir essas redes de pessoas que estão pensando em crescer e evoluir na gestão financeira é muito bom para que tu consiga também fazer esse caminho, né? Então, assim como eu sugeri para elas, eu te sugiro, se tu conseguir no teu meio outras pessoas que também estejam se envolvendo com esse tipo de assunto, isso vai ser modulador para que o teu comportamento seja direcionado para o melhor, para os objetivos que tu quer. Se só tu tá escutando o podcast, se só tu tá pensando em investimento e ninguém mais das pessoas que tu convive estão falando sobre isso e pensando sobre isso, a probabilidade que tu consiga manter este comportamento no longo prazo é muito pequena. Porque nós somos, sim, modulados pelo ambiente que a gente vive. Isso é mais do que comprovado cientificamente, né? E a gente nem precisa ir para a ciência para ter a prova disso. Quando a gente veio aqui para Floripa, o Guilherme começou a trabalhar num escritório de contabilidade e tinha muitos manezinhos, né? E aí, aquele sotaque bem manezinho, sotaque bem manezinho, sotaque bem manezinho. Daí a pouco ele tava chegando em casa falando manezinho. Eu disse, meu Deus do céu, cadê meu marido, né? Volta, meu marido, pelo amor de Deus. Então, é uma coisa extremamente simples, mas que prova que o ambiente modula o nosso comportamento. Então, a gente tem que querer que as pessoas que estejam ao nosso redor elas também estejam nesse movimento, porque isso ajuda muito. É só tu pensar, eu quero começar a fazer exercício físico, né? Se tu pegar e tiver amigos só sedentários, que bebem, que fazem festa, que isso, que aquilo, vai ser muito difícil tu acordar sábado de manhã, 6 da manhã para ir correr. É a mesma coisa. Então, se tu curte esse conteúdo, se tu acha que tem contribuído para ti, compartilha com as pessoas com as quais tu convive, porque vai fazer com que tu também consiga manter esse comportamento pelo um prazo maior, se manter consistente, resiliente, né? Porque por vezes temos altos e baixos, e aí quando tu estiver no baixo, tu chega para um amigo e o amigo te ajuda. Então essa rede de apoio, ela é muito, muito, muito legal. Construa. Então, para isso, compartilhe, né, o nosso conteúdo aqui, que eu tenho certeza que vai aumentar e melhorar o teu ambiente. Aí tu pode pensar assim, puxa, Jéssica, baita de uma propaganda, né? E, obviamente, que tem também, né, o meu interesse de querer disseminar esse conteúdo, até porque eu sei que ele pode contribuir com a vida das pessoas, mas de verdade, pode contribuir contigo também, construir esse ambiente. Por isso que eu sugiro nessa palestra que eu dei na quinta-feira, e eu te sugiro também, né, a construir e estar envolto de pessoas que estejam com os mesmos pensamentos que tu. Isso vai ajudar bastante. Enfim, já falei, sem mais delongas, como eu falo sempre, né? Vamos entender o que é a teoria da perspectiva, quais são os 3 pilares da teoria da perspectiva e como, a partir desses 3 pilares, nós podemos nos apropriar desse conhecimento e melhorar nossa tomada de decisão. Bora! Bom, então, como eu estava falando, a teoria da perspectiva, ela vai avaliar como que a gente toma decisões sob risco e aí, como que a gente vai se comportar diante de ganhos e diante de perdas? Eu já comentei que nós agimos de forma diferentes para ganhos e perdas, né? E é isso que a teoria da perspectiva ela conseguiu comprovar. Então, a teoria da perspectiva, como eu já disse, ela surgiu lá no ano de 1979, foi publicada pelo Amos Tversky e o Daniel Kahneman, e ela acabou sendo a grande ruptura da teoria de finanças tradicionais, que na época era a teoria da utilidade esperada, que era a teoria utilizada
para explicar como que a gente tomava decisões. E aí eles diziam, né? Chega a ser cômico, sério, eu não consigo entender. Mas eles diziam que nós éramos extremamente racionais, que as nossas preferências eram constantes, e isso a gente sabe que não existe, né? Do ponto de vista comportamental. E é interessante olhar sobre esse aspecto, porque sempre que há teorias normativas, que a gente chama, né? Elas são ótimas matematicamente, mas na prática elas não têm nenhuma aplicabilidade, porque elas não explicam o nosso comportamento. E aí, como o Daniel Kahneman e o Amos Tversky, que eram psicólogos, até tem um trecho do livro do Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, que eu sempre falo sobre ele, né? Que o Daniel Kahneman diz assim, que parecia que quando eles começaram a estudar isso, o prédio de psicologia era próximo ao prédio de economia, né? E aí tinha as pesquisas no centro de economia e eles faziam as pesquisas no centro de psicologia. E ele disse que parecia que nem estavam estudando o mesmo fenômeno, que era nós, seres humanos. Porque as concepções eram tão diferentes uma das outras, que parecia que eles estavam estudando, sei lá, porco e o outro estava estudando macaco, porque não fazia sentido, né? Na cabeça do Daniel Kahneman não fazia o menor sentido o que os economistas estavam estudando no prédio do lado, como se eles estivessem estudando um outro fenômeno que não um ser humano. Então eu acho engraçado essa passagem, porque nos mostra o quanto, durante muitos anos, nós tivemos estruturas teóricas que tentaram explicar as nossas decisões que, do ponto de vista real, não tem o menor sentido. E aí, por isso que eu sou tão apaixonada por finanças comportamentais, porque ela busca entender o nosso comportamento real, né, no dia a dia. E aí, olhando para o nosso comportamento real no dia a dia, o Daniel Kahneman e o Amos Tversky, eles sempre começavam a fazer pesquisa conversando. Os dois, eles estavam sempre conversando. Diz que passavam horas e horas conversando. Queria eu ser uma mosquinha naquela época e estar lá conversando, escutando, né, a conversa deles. E aí, dentro dessas conversas, eles ficavam se questionando coisas do tipo, tá, mas se eu tiver uma proposta de ganhar 100% de certeza de ganhar 4 mil reais e 80% de chance de ganhar 5 mil reais, o que eu vou preferir? E aí eles começavam, né, a construir o desenho das pesquisas deles, sempre dentro desses diálogos. E aí, a partir desses diálogos, eles começaram a entender que peraí, as pessoas elas preferem 100% de chance de ganhar 4 do que 80% de chance de ganhar 5. Então elas preferem a certeza. Mas se a gente mudar a forma que a gente pergunta, por exemplo, se eu disser que tu tem 10% de chance de perder, mas que tu tem 90% de chance de ganhar, eu tô dizendo a mesma coisa. Só que só essa mudança na forma já fazia com que as pessoas tomassem uma decisão diferente no diálogo mesmo, sabe? E aí eles começaram a, né, se questionar em relação àquilo e pensar assim, bom, diante disso, pode ser que a teoria da utilidade esperada, né, a teoria base de tomada de decisão econômica não esteja adequada. Pode ser que a gente reaja frente a ganhos e perdas de uma forma diferente. E isso tem um valor subjetivo, não é um valor real. E aí eles começaram a fazer vários e vários desses questionamentos e construíram uma nova função de valor. Antes a gente tinha a teoria, né, da utilidade esperada, que tinha a sua função de valor, e eles olharam e disseram assim, não, peraí, tá errado isso aqui. Vamos construir uma função de valor, ou seja, um desenho, né, num gráfico assim, que explique mais realisticamente, nem sei se essa palavra existe, como que nós nos comportamos. E aí eles, ao fazerem esses estudos, eles perceberam 3 características que eram eminentes à nossa tomada de decisão dentro dessa construção dessa curva, né? Então, só para que tu entenda o que é essa curva. Eu tenho os quadrantes, né? E aí aqui eu tenho o risco, um dos riscos, e aí eu tenho os ganhos e as perdas nesse risco horizontal. No vertical, eu tenho o valor subjetivo, ou seja, o quanto eu fico feliz ou triste. Eu não poderia dizer assim, eu tô falando assim para simplificar, para ficar didático, sabe? Mas digamos que seja para cima, quanto mais para cima, mais feliz, quanto mais para baixo, mais triste.
e nessa linha horizontal, efetivamente, o ganho, né, financeiro ou a perda. E aí, na relação dessas variáveis, eles desenharam esta curvinha que está exposta aqui, que agora a gente vai entender o que essa curvinha explica do nosso comportamento e o que isso tem a ver com a nossa vida prática. Bom, o primeiro aspecto relacionado com essa curva, né, com essa função de valor, é o ponto de referência. Quando eu publiquei no Instagram um Reels falando que R$ 100 não era R$ 100, foi uma mega polêmica. Foi o Reels que mais teve visualizações, assim, e discussão, e, né, eu concordo, aquela função toda. E aí eu fiquei pensando, né, por que as pessoas, elas se revoltam diante de uma coisa que não é questionável? Não é questionável a gente entender que o que é R$ 100 para mim pode não ser R$ 100 para você. Isso não é questionável. Por quê? Se hoje tu ganha, digamos, R$ 5.000 e tu ganhar um aumento de R$ 100, para ti não vai fazer grande diferença. Agora, se uma pessoa que ganha R$ 1.000 ganhar R$ 100, esse R$ 100 ele representa muito dentro daquela estrutura, né? Porque é uma proporção frente ao que ele ganha grande, diferente de R$ 100 para você que já ganha 5. Então, percebe que a avaliação que nós vamos fazer frente ao que é bom ou ruim, muito ou pouco, sempre é coerente com o nosso ponto de referência. Exemplo. E aí a gente vai para vários exemplos para ver que isso realmente tem uma aplicação prática nos nossos dias a dias, né? Então, por que isso é um dos pilares da teoria? Porque quando eles construíram a teoria, o fato de ter diferença no ponto de referência fazia com que a avaliação de ganhos e percas também variassem. Porque eu não tenho como avaliar um ganho ou uma perda de forma absoluta. Eu ganhei 100 ou eu perdi 100. A minha percepção subjetiva em relação ao que ele ganho vai depender do meu ponto de referência. Então, se eu já ganho 5, este é meu ponto de referência. Ganhar mais R$ 100, eu vou atribuir um valor subjetivo, que não é muito. Agora, se eu ganho R$ 1.000, esse é o meu ponto de referência. E ganhar mais R$ 100 vai me deixar muito feliz. Então, é por isso que o ponto de referência é o primeiro pilar dentro da teoria da perspectiva, ou teoria do prospecto, né? Que alguns traduzem assim também. Porque ele realmente vai ter essa percepção em relação a ganhos ou percas, não de forma absoluta, mas de forma subjetiva, a depender do ponto de referência. E aí, voltando a um exemplo prático, vamos ir colocando isso no nosso dia a dia da nossa vida para te ver o quão significativo isso é. Pensa que você vai comprar. Eu, por exemplo, um exemplo muito claro. Depois de 10 anos, eu fui trocar de óculos. Ai, céus! Eu fui muito resistente na troca de óculos. Primeiro, porque lembrei quando fui comprar o quão chato é trocar de óculos. Meu Deus, gente, é uma coisa difícil, né? Tu coloca um, coloca outro, coloca outro. Não sei se tu já viu lá no Instagram, eu postei um Reels de sobrecarga de informação. Que é quando tu tem muita informação e aquilo tu acaba ficando até meio tumultuado e tu não consegue decidir. Assim é quando a gente vai escolher um óculos. A mulher tacou-lhe 20 mil óculos, aí olha esse, olha esse. Ai, meu Deus, difícil, sabe? Bota. Enfim, levei 10 anos para trocar de óculos. E quando eu troquei de óculos, obviamente eu paguei um preço com certeza muito menor do que hoje, né? Afinal de contas, aí se passaram 10 anos. Só que a Jéssica, meio doida em relação à gestão financeira, eu sei quanto eu paguei lá atrás. E aí hoje eu fui comprar meus óculos e fui lá. Obviamente eu gostei do mais caro, né? Porque é assim, pode ter dois e eu vou olhar e vou gostar do mais caro. E aí, assim, um valor, né, que consideravelmente alto, só que obviamente comparado com 10 anos que eu vou ficar com ele, porque eu também não vou demorar para trocar de novo, não é tão alto. Mas o ponto de referência do óculos que eu tinha comprado há 10 anos atrás influenciou para que eu ficasse meio assim, sabe, para comprar. Comprei, enfim, até porque o Guilherme é meu incentivador de compras, porque senão eu não compro nada. Comprei. Mas percebe que uma coisa que
era uma referência de 10 anos atrás, influenciou minha tomada de decisão hoje? O que não é nada coerente, mas é assim que a gente funciona. Nós vamos sempre acabar sendo influenciados pelos pontos de referência. E isso a gente poderia abranger até para um dos vieses que a gente tem, que se chama ancoragem. Eu sempre digo, não sei se eu já dei o exemplo aqui no podcast, mas quando tu chega no cinema, né? Quando tu chega no cinema, tu olha as 3 pipocas lá. Então, tu tem a pipoca pequena, pipoca média e a pipoca grande. Quando tu olha a pipoca pequena, tu pensa assim, pouca pipoca, não quero. Aí tu olha para a pipoca média e pensa, nossa, a diferença de preço da pipoca média para a pipoca grande é pequeno, então me dá uma pipoca grande. Percebe que na composição daquele preço tu foi induzido a comprar a pipoca grande? Pode ser que tu não tenha nem pensado sobre, mas será que não é muita pipoca? Eu nem tô com fome. Não vou nem comer tudo isso. Não, tu nem pensou sobre isso. Por quê? Tu estava mais preocupado, teu foco atencional estava mais preocupado em decidir se ia comprar pipoca pequena, média ou grande. Isso é ponto de referência, né? Eles precificam a pipoca ali de modo a estabelecerem pontos de referência e fazerem que tu compre a pipoca grande. Um outro exemplo super aplicável para o nosso dia a dia, promoções. Quando tu vai comprar alguma coisa e tu vê algo em promoção, tu lembra do ponto de referência do preço real, sem a promoção. Então, digamos que tu vai comprar um óculos, que né, hoje eu estou no nude óculos. Digamos que tu vai comprar um óculos, e aí o óculos estava, vou fazer preços arredondados para a conta ficar fácil. Digamos que o óculos estava R$1.000. E aí tá na promoção com 30% de desconto. Então, ao invés de 1.000, ele está custando 700. Tu vai sair da ótica pensando que fez um baita negócio, porque na tua cabeça o preço estava 1.000. Então, tu vai olhar e dizer assim, paguei 700, fiz um baita negócio. E aí tu compra mais facilmente, porque tu foi manipulado pelas circunstâncias. Então, em relação à promoção, uma coisa que eu sempre digo é, não fique pensando o que não é fácil, porque cairmos nesses vieses é muito, muito automático, e aí às vezes a gente nem percebe, não só de ter o conhecimento a gente já consegue ter certo controle, porque tu vai lembrar, né? Lembra da Jéssica dizendo, cuidado com promoção, que ela vai te fisgar por causa do ponto de referência. Então, quando a gente olha para as promoções, a gente já tem que ter essa percepção de que eu tenho uma tendência de sobrevalorizar a promoção, porque eu estou usando como âncora, como preço de referência, o preço cheio. Eu não posso olhar para o preço cheio, eu tenho que olhar para o preço R$700. É coerente com a minha realidade? Eu posso pagar? Vale R$700 esse produto? E aí tentar desvincular os 700 do preço passado, para que tu consiga tomar uma decisão menos automática, menos, para quem olhou o episódio que eu falei sobre sistema 1 e sistema 2, aqui seria tentar, né, recrutar o nosso sistema 2 e tomar uma decisão um pouco mais assertiva, racional, não tão automática. Então, acaba que ter esta consciência é muito importante. Outra coisa que é, assim, imprescindível, né, voltando aos pacotes, eu falei sobre a pipoca, mas a gente também pode pensar em relação às próprias vendas na internet. Todas quase propostas em relação a produtos a serem vendidos, serviços, né, curso, essas coisas, todos quase eles usam dessa estratégia para fazer com que tu tome a decisão mais rápida, né, e acabe comprando de forma completamente automática. Como que se faz isso? Eu vou pegar um preço, por exemplo, eu vou dizer assim, olha, a minha mentoria, a mentoria, né, o método PAI, é um método de gestão financeira construído com base em 13 anos de formação, tanto acadêmica, graduação, mestrado, doutorado, quanto toda a minha experiência prática aplicada com mais de 100 pessoas, super validada. E tudo isso vai gerar uma transformação na tua vida, tu vai aprender o teu comportamento financeiro, tu vai aprender a fazer a tua gestão, vou dando todas as qualificações e te digo assim, bom, a minha mentoria, o valor dela, né, seria em torno de R$20.000. Então, eu fiz todas, né, essas qualificações e eu te digo assim, minha mentoria vale R$20.000, mas agora, nesta única oportunidade, ela vai valer
metade disso, ou ela vai valer 1/3 disso. Então, entende que quando eu te dou um valor muito superior ao valor que eu vou te cobrar, tu fica, vou fazer um baita negócio. Porque era 20 mil reais o negócio, e eu vou pagar muito, muito, muito menos. Então, vale a pena. Só que, na realidade, isso é só manipulação do ponto de referência. Porque eu tô te dando um ponto de referência muito alto, tô fazendo tu pensar naquele valor e tô te dando um muito menor. Tu sai com a sensação de que tá fazendo um baita negócio. O Richard Thaler fala muito sobre essa coisa, né, da gente sentir que tá fazendo um baita negócio e isso induzir a nossa tomada de decisão. E a ancoragem, esse ponto de referência, ela faz muito essa manipulação. Da gente olhar e dizer assim, nossa, eu preciso disso, é a única oportunidade, ela me disse que é só dessa vez. E assim, não caia nessa de que, tipo, é só essa vez. Sempre vai existir uma próxima vez. Nesses tempos, eu estava olhando as questões, os sapatos da Arezzo, né? Eu gosto dos sapatos da Arezzo para as mulheres de plantão aí, momento blogueiragem. E aí, a Arezzo, todo ano ela faz promoção. Todo ano tem uma promoção da Arezzo. E aí teve um dia que eu mesma quase caí nessa, né? Nossa, que promoção incrível, eu não posso perder essa oportunidade. Jéssica, cai na real, né? Então, assim, nós temos essa tendência a cair nesses pilotos automáticos. Então, a gente tem que estar sempre atento, porque daqui a pouco a gente compra alguma coisa só pelo aquele impulso de não posso perder a oportunidade, que também tem a ver com a aversão à perda, que eu logo vou falar, que é o terceiro pilar da teoria da perspectiva, mas quando na real é só uma manipulação ali, né? E não que a manipulação seja ruim, assim, não, meu Deus, então as empresas, as lojas, os cursos são os criminosos que estão me induzindo a comprar o que eu não quero. Não, ninguém tá colocando a faca no teu pescoço e dizendo que tu precisa comprar, né? O que nós, como consumidores, precisamos fazer é ter consciência de que existem essas estratégias para que nós possamos tomar uma melhor decisão. Teve uma vez que uma cliente me disse, né? Mas, Jéssica, o banco me ligou e ele me ofereceu dinheiro. E era não sei quantos mil reais na minha conta no dia seguinte. E eu não podia não aceitar. Olha, né? Onde chegamos? Não faz o menor sentido. E aí depois estava indignada porque a taxa de juros era muito alta, né? Então, assim, não é que o banco esteja errado. O banco está fazendo o papel dele. Como a empresa, as empresas, né, como a Arezzo, que eu estava dando de exemplo, está fazendo o papel dela. O papel dela é construir ali um sistema mercadológico que possibilite um maior número de vendas. Agora, nós, como consumidores, e tanto de sapatos quanto de empréstimos, que espero não ser o teu caso, né, consumidor de empréstimos, nós temos que ter uma consciência para ver se aquilo ali faz efetivamente sentido nas nossas vidas ou não. E aí tomar uma melhor decisão. Então, nós temos que ter conhecimento, por isso que eu digo, né? Não há como nós mudarmos aquilo que nós não conhecemos. Se tu não souber que tu tem uma predisposição a cair nesse tipo de gatilho, certamente tu vai cair sempre e não vai nem te dar conta. A único que vai sentir é a tua conta bancária, teu fluxo de caixa que vai estar sempre atolado. Mas tu não vai nem te dar conta que tá caindo nessas armadilhas. Agora, se tu souber, tu consegue te antecipar, né? Que nem eu fiz nesse dia, assim, não, Jéssica, tu já comprou o que tu precisava, né? No caso da Arezzo, fica calminha aí, relaxa isso que eu não sou nada consumista. Mas nesse dia quase caí, né? E é uma coisa que, assim, eu não precisava comprar outra. Tava legal com o que eu tinha, mas eu quase comprei. Então, entendendo, eu dei um passo atrás e disse, não faz sentido para mim nesse momento. Mas é uma baita promoção, eu não posso perder a oportunidade. Sempre terá uma próxima promoção. Não caia nessa, porque sempre terá. Inclusive, quando tu disseres assim pra ti, não posso perder essa oportunidade, já liga o alerta, porque provavelmente tu tá caindo num gatilho e nem te deu conta. Então, ancoragem é uma coisa bem importante quando a gente fala desses aspectos, né? Ponto de referência. E tem outros aspectos relevantes. Na real, eu podia falar um episódio inteiro só desse ponto, mas é que hoje eu quero, no mínimo, falar sobre os três, depois eu posso voltar a outros episódios falar sobre cada um deles, assim. Porque eu quero falar sobre um outro ponto relacionado a isso, né? Na minha dissertação de mestrado,
Eu estudei beneficiários do programa Bolsa Família, entrevistei 495 famílias no interior do Rio Grande do Sul. E olha que interessante, eu avaliei, dentre outros aspectos, satisfação global de vida e bem-estar financeiro. O que o resultado, e aí a gente pega, né, todas as pessoas às quais a gente fez a pesquisa, e nós vamos entender quais são os grupos que a gente chama de cluster, né? Mas tentando explicar de uma forma menos técnica, quais são os grupos, assim, a gente tenta agrupar pessoas com mesmas características. Então eu peguei bem-estar financeiro, satisfação global de vida e tentei agrupar para ver como que era a composição ali. E aí, o maior grupo dentro dos pesquisados eram pessoas que tinham alta satisfação global de vida e baixo bem-estar financeiro. Olha que doido. Como que eu tenho alta satisfação global de vida e baixo bem-estar financeiro? Ou seja, eu não tenho condições de arcar com a minha vida financeira, com as minhas obrigações. Eu não tenho como reagir diante de um imprevisto, não tenho dinheiro guardado, eu não estou caminhando na direção dos meus sonhos, nada, né? Financeiramente, meu bem-estar está horrível, mas eu tenho satisfação de vida. Eu me sinto bem, eu me sinto feliz, me mantenho mais feliz do que triste. Como que isso pode acontecer? Inclusive eu já falei aqui, tem um episódio que diz, né, dinheiro traz ou não felicidade, que eu discuto o fato de que boa parte das pesquisas já relacionadas com esse tema comprovam que sim, quanto mais dinheiro, mais feliz nós somos. Mas como que agora a gente está tendo esse resultado, né? Eu estou compartilhando esse resultado, de que para esse grupo de pessoas, eles tinham satisfação e não tinham bem-estar. E esse é o ponto relevante quando a gente pensa em ponto de referência em relação, inclusive, à nossa avaliação de vida. Quando a gente pega um público extremamente específico, que nem é beneficiários do Bolsa Família, eles têm uma condição de vida precária, né? Não sei como que está hoje. Eu fiz a minha dissertação, eu defendi a minha dissertação de mestrado em 2014. Então a gente está falando aí, meu Deus, né? Eu acho que eu tô ficando velha. A gente está falando aí de quase 10 anos, né? Eu não sei como é que tá hoje, mas na época a gente tinha em torno de R$ 80 era a média do benefício. Então tu pensa assim, uma pessoa que precisa R$ 80 de benefício, ela realmente está em extrema pobreza, ela realmente, né, não tem condições. Então, o contexto de vida dela é muito escasso financeiramente. Portanto, o ponto de referência dela é escasso. No momento que ela consegue ter o mínimo para se alimentar, o mínimo de condições financeiras, até porque muitas dessas famílias acabam recebendo outros tipos de benefício, como benefício moradia. Tinha uma cidade, inclusive, que tinha casa, luz, internet, tudo, sabe? Água. A casa era montada, pronta, e eles só entravam para morar na casa e ainda recebiam cesta básica. Então, assim, tinham o básico para morar e mais um recurso do Bolsa Família, que em média era R$ 80. Então, assim, como o ponto de referência dessas pessoas é muito baixo, diante daquele contexto que eles já estão adaptados a viver, eles se sentem bem. Entende? Então, assim, percebe que, por vezes, a tua avaliação das tuas condições pode estar positiva, mas não é que elas realmente estejam positivas, é porque tu não conhece uma realidade melhor. Eu sei que isso pode ser bem profundo, assim, né? Eu sei que pode ser bem... Assim, meu Deus, será que eu tô satisfeito só porque eu não conheço outra coisa? E aí, conflitante do ponto de vista reflexivo. Por isso que eu gosto tanto da frase que o Daniel Kahneman também colocou no livro Rápido e Devagar, que é: tudo que tu vê é o que há. Se tu só conhece este ambiente, aquilo é o que existe. Tu não tem como avaliar outras condições, porque tu só conhece aquela condição. Por isso da importância da gente abrir a nossa perspectiva, né? E olhar outras coisas, conhecer outras coisas, abrir o leque de opções. Só porque tu tem uma ideia, a gente sempre fala sobre isso, eu e o Gui, né? A gente morava em Santa Maria, que já é uma cidade ok,
Eu fazia faculdade na Universidade Federal de Santa Maria, fiz mestrado na Faculdade Federal de Santa Maria. Então, assim, estava diante de um ambiente de desenvolvimento, que é o ambiente universitário, mas quando nós viemos para Florianópolis, não relacionado à universidade, porque infelizmente eu, Jéssica, né, tenho uma percepção de que a área de administração aqui não é tão forte quanto em Santa Maria, mas a cidade como um todo, as empresas, tudo, sabe? É assim, indiscutível o quanto abriu a nossa cabeça para o mundo. Tanto é que a gente veio a empreender e veio a trocar, inclusive, as nossas perspectivas de vida. Talvez se nós tivéssemos ficado em Santa Maria, eu não estaria aqui falando contigo, a gente não teria plano A contabilidade, estaríamos vivendo um outro contexto, né? Então nós criamos novas perspectivas porque nós conhecemos novas coisas. E isso fez com que a gente buscasse se desenvolver cada vez mais. E aí, dentro disso, o meu convite é para que tu não... Sabe cavalo que usa aquela coisa assim? Não seja um cavalo com um tapume na cabeça, sabe? Tira esse tapume e olha, busca conhecer, busca estudar coisas que tu ainda não estudou, busca ver outras culturas, falar com outras pessoas, sair, né, do só daquele círculozinho assim. Porque por vezes isso pode estar nos deixando míope, né? O nosso ponto de referência pode estar nos deixando míope. E isso é importante que a gente olhe para que a gente consiga ir subindo as escadas. Por outro lado, eu também acho importante que a gente nunca esqueça nosso ponto de referência e quantos degraus a gente já caminhou. Explico. Se a gente for pensar só no hoje e querer abrir o leque e olhar outras coisas, e olhar, por exemplo, pessoas que já... Ai, meu Deus, mas olha, o fulano já conquistou não sei o quê, mas o fulano não sei o quê. E eu, né? Quando a gente começa a fazer esse tipo de coisa, isso danifica a nossa motivação. Então, eu tenho que fazer essa abertura de perspectiva, não querendo olhar para o fulano e dizer que o fulano teve sucesso e eu sou um fracasso, mas no sentido de conhecer novas coisas. Só que nunca esquecendo do nosso ponto de referência de origem. Exemplo, eu não posso esquecer que a Plano A, que hoje está dentro de um condomínio legal, que nós temos uma sala cheia de pessoas, né, que contribuem para que isso aconteça, para que esse sonho se aconteça, eu nunca posso esquecer que ela começou no quarto de hóspede, com uma mesa que não era nem uma escrivania, que era uma mesa de cozinha da minha tia, que a gente pegou, né, que a gente já tinha ganho a mesa da cozinha, e a gente montou ali um escritório do lado da cama, eu e o Guilherme, e ali nasceu a Plano A. Eu não posso esquecer que esta foi a origem da Plano A. Este foi o meu ponto de referência, porque eu consigo perceber de lá o que nós avançamos e o quanto nós tivemos de progresso e o quanto isso já é gratificante no estágio que nós estamos. Queremos crescer mais? Óbvio, a gente sempre diz, né, aqui no escritório, que a gente ainda está só no começo. Mas eu nunca posso esquecer, nem eu nem o Gui, e a gente sempre compartilha isso com o time, compartilha com as pessoas, da onde nós começamos. Porque ali é o nosso alicerce. Ali é a base da onde a gente veio. Ali é o nosso ponto de referência. O que a gente fez foi conhecer outras coisas e abrir o leque para ir subindo os degraus. Mas aquilo lá serve de referência para que a gente olhe e diga assim, obrigada, muito obrigada. Porque se tu não tiver esse senso de gratidão, e eu não tô falando dessa coisa de, ai meu Deus, seja grato, né, e não sei o que, não. Mas é um senso de, puxa, da onde eu saí para onde eu tô, eu já caminhei tanto, né? E ter essa sensação de reconhecer os teus próprios passos. Porque por vezes a gente não reconhece o que a gente já caminhou e fica só olhando para pontos de referência externo, mas a gente esquece dos nossos próprios pontos de referência. E isso é danoso para nossa motivação, para que a gente consiga seguir crescendo. Então, como eu falei desse aspecto, né, dos beneficiários do Bolsa Família terem satisfação diante daquele contexto, que talvez tu olhe para aquele contexto e pensa, nossa, como que eles têm satisfação naquilo? Talvez para eles, como eles não conhecem outras coisas, aquele ponto de referência da onde eles saíram, para onde eles estão, já é uma longa caminhada e para eles está ok. Se eles talvez, alguns dali que abram o leque, possam
se desenvolver, crescer mais, né, ter uma melhor qualidade de vida, mas para outros eles já estão legal ali naquele contexto. Então também tem disso, assim. Eu não estou dizendo que todo mundo tem que buscar ter um mega crescimento financeiro e ser extremamente próspero, né, no sentido financeiro, mas que cada um tem o que é importante para si. E o que é importante para si tem que ser buscado com afinco, né? Tem que ser. E para isso a gente precisa abrir esse leque de perspectiva, conhecer outras coisas, conversar com pessoas, sabe? Abrir mesmo esse leque de perspectivas, assim. Porque isso vai fazer diferença. Se tu não abrir esse leque, tu sempre vai achar que tá bom. E aí pode ser que tu esteja perdendo a oportunidade de viver coisas ainda melhores. Então, esta é a reflexão em relação ao ponto de referência, tá? Esse é o primeiro pilar da teoria da perspectiva. Claro que eu fui rompendo, né, o que eles discutem em relação à teoria da perspectiva, porque eu queria tornar isso aplicável à nossa vida, ao nosso dia a dia. Então eu fui expandindo a discussão, avançando, trazendo outras coisas. No ponto de vista da teoria da perspectiva, o que eles mostram é que nós temos sempre uma avaliação diante de ganhos e perdas que é coerente com o nosso ponto de partida. Inclusive, um dos exemplos que o Kahneman dá é o seguinte: pensa que tu tem 3 baldes na tua frente. O da direita tá com água a 14 graus, o da esquerda tá com água a 33 graus. Tu coloca as tuas mãos dentro do de 14 graus, já água gelada, e coloca a tua mão no de 33, eu falei, né? 33 graus a água quente. Depois tu tira e coloca a mão dentro de um balde no meio, que tá a 23 graus. 24 graus, mais ou menos. O do meio é temperatura meio que ambiente. Só que a sensação que tu vai ter nas duas mãos, numa mão e na outra mão, é diferente. Porque um tu tirou da mão gelada, outra tu tirou da mão quente, e aí tu colocou as duas mãos no mesmo ambiente, só que a percepção, ela foi diferente. Porque os teus pontos de referência, eles eram diferentes. Então, isso sintetiza um pouco do que eles queriam mostrar com esse aspecto, né? Em que quando eu tiro a mão do quente e coloco na natural, eu vou ter uma sensação. Agora, quando eu tiro a mão do gelado e coloco na natural, dá um choque térmico quase, né? Não sei se para a maior parte das pessoas que moram no Brasil não tem essas sensações. Mas para quem mora no sul, quando a gente tá com muito frio, né? E a gente vai tomar banho, a gente pega e coloca o pé, por exemplo, na água quente. Nossa, parece que o pé vai cair, sabe? É um negócio muito louco. Por quê? Porque o meu ponto de referência estava gelado. E aí aquela água quente dá aquele choque, dá aquela sensação realmente estranha. E aí isso tem impacto em vários outros aspectos da nossa vida. Então tu nunca vai, em resumo, né? Tu nunca vai avaliar um ganho ou uma perda do ponto de vista absoluto. Sempre será relativo, baseado no seu ponto de referência. Essa é o primeiro aspecto em relação à teoria da perspectiva. Vou olhar até o horário. Gente do céu! Eu falei aqui no meu relógio, está 57 minutos. E na teoria eu deveria falar sobre os 3 hoje, né? É sempre assim, eu me empolgo pra caramba e acabo não conseguindo desenvolver tudo que eu queria. E eu não sei por quê, na minha cabeça, o que eu criei é muito óbvio que vai dar no tempo. Deu 1 hora. Aí eu começo a sabe, dissipar, né? E converso. Dali a pouco, quando eu vejo, eu falei um monte. Bom, eu não vou deixar esse... Se eu falar mais das duas perspectivas, da teoria da perspectiva, eu vou acabar tornando esse episódio um episódio de 3 horas. E aí hoje a gente encerra falando mais profundamente do ponto de referência e no próximo episódio eu falo dos outros 2 aspectos, que daí como eu já fiz toda a introdução, fica mais fácil no próximo episódio eu falar sobre os outros 2 aspectos. Então, não vou tornar esse episódio durante 3 horas, né? Vou deixar a reflexão do ponto de referência. Só para introduzir, os outros 2 pontos estão relacionados à realmente percepção de ganhos ou perda diante de riscos. Então, o segundo aspecto, o primeiro aspecto, ponto de referência. O segundo aspecto diz que, diante de uma tomada de decisão, eu vou ser muito mais propenso ao risco para perdas do que para ganhos. Então, eu sou propenso ao risco para perdas, mas eu sou avesso ao risco para ganhos. Vamos tentar traduzir isso.
Isso indica que, quando eu estou olhando pela uma perspectiva de perda, exemplo, eu já estou perdendo dinheiro. Eu fiz um investimento e eu já estou perdendo dinheiro. Aí tu pensa assim, já estou perdendo mesmo, agora vai, né? E aí tu te mantém no risco. Quando tu tá no ganho, tu quer garantir o ganho certo. Então, tu pensa assim, nossa, eu já ganhei tal. Não vou mais arriscar. Já vou garantir o que eu tenho aqui. Então, eu vou discutir sobre esse ponto, né? O que isso tem de implicação para as nossas decisões diárias? E tem muitas. É que quando a gente escuta só assim a base da teoria, a gente fica olhando e dizendo assim, nossa, mas isso não tem nada, não tem uma aplicação prática. Se eu te dissesse só o ponto de referência, sem fazer toda a discussão que eu fiz, talvez tu ia escutar e dizer assim, nossa, mas isso não tem aplicação prática. E como eu mostrei, tem muitas aplicações práticas, né? Então a mesma coisa acontece com esse aspecto. Ficará para a semana que vem. O terceiro, ele está diretamente relacionado com a aversão à perda. Segundo os estudos do Kahneman e do Tversky e outros estudos que validaram isso mais para frente, nós temos muito mais dor com a perda do que prazer com o ganho. Segundo a média que eles estão estipulando nos estudos que foram sendo desenvolvidos, isso varia em torno de 1,5 a 2,5. Em média, ficaria ali dentro dos 2, 2 e pouquinho, né? Em que a dor de perder ela é muito maior do que o prazer de ganhar. E aí também tem várias implicações disso em relação às nossas decisões, tanto diárias quanto de investimento. Por exemplo, eu comecei falando desses aspectos de não querer abrir mão da condição atual, pensando, né, em relação a uma reestruturação financeira, reeducação financeira para a organização do futuro. Isso está diretamente ligado com a aversão à perda, com este ponto que abrir mão de uma coisa dói mais do que a perspectiva dos ganhos futuros. E aí a gente tem que desenrolar esse assunto para que a gente consiga entender bem a fundo, assim como a gente fez com ponto de referência. Então, esses dois aspectos nós vamos deixar para a próxima semana, já que, como sempre, me estendi mais do que o esperado. Eu não sei, né? Eu não sei você que me escuta, assim, mas é que eu me empolgo e eu acho que tem coisas que a gente não me escuta por aí, sabe? De verdade. Eu tenho procurado muito porque eu tenho buscado entender o que eu posso fazer para que o meu conteúdo chegue a mais pessoas, para que a gente consiga ter mais visibilidade, para que a gente consiga ter mais visualizações, para que mais pessoas se beneficiem disso aqui. E aí, eu tenho feito um esforço de buscar pessoas que façam um conteúdo parecido e ver o que elas vêm fazendo, né? Aquela coisa de, entre aspas, olhar o que a concorrência está fazendo para modular muitas vezes ou simplesmente para entender o que está sendo feito e tentar ir adequando o meu conteúdo também, não que eu vá mudar, obviamente, né? Até porque eu sou muito rígida para mudar muita coisa, mas para melhorar mesmo, né? Para fazer com que mais pessoas sejam atingidas. E dentro dessa busca, eu não encontro, inclusive se tu tiver aí para me dar indicação, se tu acompanha alguma outra pessoa, eu não encontro pessoas que discutem finanças comportamentais da forma que eu faço, no nível de profundidade que eu faço. Eu não encontro outras pessoas, sabe? Então, realmente, assim, às vezes eu me empolgo falando, mas eu acho que são coisas tão relevantes e tão negligenciadas que a gente não vê as pessoas falando por aí e que tem um impacto absurdo nas nossas vidas que eu, como eu estou no meu ambiente, né, eu me dou a liberdade de me ultrapassar o tempo e ir falando, 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 porque realmente eu acho que isso, de certa forma, pode fazer com que tu tenha um olhar diferente sobre a tua tomada de decisão e melhore, né? Então, por isso que às vezes eu me empolgo, não sei se tu te empolga assim como eu, e vou avançando, porque eu realmente acho que pode ser construtivo. Então, deixaremos esses dois pontos para a semana que vem, e aí na semana que vem a gente vai discutir muito dessas questões de, por vezes, nós não querermos abrir mão, né, entre aspas, de um benefício atual, que é questões relacionadas a gastar mais do que a gente ganha, por exemplo, porque isso é visto como uma perda. Como nós somos avessos à perda, a gente acaba se mantendo dentro daquele condição e a gente não busca e não olha para as perspectivas de ganhos futuros. Então a gente vai falar muito, 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 muito sobre esses dois aspectos no episódio. Hoje vamos
encerrar, né? Só vou trazer mais alguns exemplos, já que vamos encerrar por aqui, sobre o ponto de referência. Um outro exemplo que eu tinha anotado aqui em relação ao ponto de referência, que eu acho importante discutir, e que eu já falei um pouco, é sobre comparação com as pessoas com as quais tu convive. Isso também é tido como um ponto de referência que pode fazer com que tu avalie o teu estado como bom ou ruim diante das pessoas com as quais tu convive. Então, por exemplo, digamos que tu mora num lugar, hoje em dia não se tem muito isso, né? De tipo, eu conheço todos os meus vizinhos e tal. Hoje em dia não tem muito isso. Mas se fosse, né, antigamente, né? Eu moro e convivo com tantas pessoas assim, e elas vivem em tal condição e eu vivo em X condições. Se tu tiver uma perspectiva de que a tua condição é pior do que a delas, isso pode fazer com que a tua satisfação, teu bem-estar financeiro sejam prejudicados, porque o teu ponto de referência, as tuas referências que tu está avaliando, fazem com que tu distorça a tua percepção. Então, por isso, eu reforço da importância de nós buscarmos nunca esquecer da onde nós viemos, da onde é o nosso ponto de referência. Porque sempre vai ter uma pessoa que conseguiu ter mais resultado que tu. Isso é óbvio, né? Sempre vai ter. Dificilmente nós nos tornaremos um Warren Buffett, que é o maior investidor do mundo, né? A probabilidade que isso aconteça é mínima. Só que tu, das condições que tu estava para a condição que tu tá hoje, pode ser que tu já subiu muito degrau e tu não tá olhando para isso. Então, eu acho importante falar sobre essa questão, porque por vezes tu pode te frustrar olhando para o teu entorno e esquecer da onde tu foi, da onde tu nasceu, qual é a tua origem. Não no nascer no sentido de nascer, né, fisiologicamente, mas da onde tu saiu e do ponto que tu está. E pode ser que hoje, no ponto que tu está num ponto que tu sempre sonhou. Tu sempre sonhou em ganhar o que tu ganha, tu sempre sonhou em viver a condição que tu ganha. E agora que tu chegou lá, tu reclama. Por quê? Porque tu sempre tá olhando pro vizinho. Tá, mas da onde tu saiu, né? E onde tu está? E não tô dizendo que tu tem que ser, nossa, então agora eu tenho que me contentar com onde eu estou. Não, se eu dissesse isso, eu estaria inclusive sendo incoerente comigo, porque eu tô sempre buscando me desenvolver, né? Mas eu mesma, Jéssica, faço esse esforço e o Guilherme me ajuda muito nisso, de olhar de onde nós saímos e onde nós estamos. Porque nós, ao fazermos isso, né, eu, no episódio anterior falei sobre percepção de autoeficácia, ao fazer isso, isso é uma das estratégias para que a gente tenha mais autoeficácia, percepção de autoeficácia. Porque daí a gente olha para trás, vê o percurso que a gente já caminhou e a gente consegue... eu já caminhei bastante. Tenho muito que caminhar ainda, porque tenho muitos sonhos, óbvio, mas até aqui eu já conquistei muito e isso merece estrelinhas, né? Tem um experimento, acho que eu já comentei aqui, que os pesquisadores, eles dão, acho que nem sei se não comentei no último episódio, não lembro, que eles dão ticketzinhos de café, né? E o primeiro eles dão 10 cafés que a pessoa pode consumir e um ticketzinho com os 10 cafés. Para um outro grupo, eles dão 12 cafés no ticket, só que 2 já estão consumidos. Ou seja, já havia um progresso ali. Eles tinham os mesmos 10 para consumir, só que na cartela, né, tinham 12, em que 2 já tinham sido consumidos. Então, subjetivamente, tinha uma percepção de progresso ali. E olha que interessante. Quem ganhou a cartela com 12, 2 consumidos e 10 livres para serem consumidos, consumiu mais rápido os cafés do que aquele que ganhou a cartela com 10, que não tinha nenhum consumido. Então, nós somos manipulados pela perspectiva, mesmo que ilusória, de progresso. E a gente tem que se beneficiar disso e fazer esse exercício de olhar para trás e ver que a gente já progrediu, porque isso vai nos deixar motivados para seguir crescendo, se desenvolvendo e atingindo cada vez mais os novos objetivos, né? Mas sem esquecer da onde nós surgimos. Então, só queria deixar essa última reflexão e dizer que sim, ponto de referência importa, que sim, R$ 100 não é R$ 100, porque cada pessoa vai ter uma avaliação desse valor e isso vai mudar completamente a nossa perspectiva do ponto de vista de ser muito ou bastante, ou seja, ganhos ou perdas, né? A nossa perspectiva em relação a ganhos e perdas
ela vai ser manipulada pelo nosso ponto de referência. Então, cuide quais são os pontos de referência aos quais tu está utilizando para tomar decisão. Tanto de compra, quanto de investimento, quanto de avaliação de salário, quanto de avaliação do teu estado em relação às conquistas, porque sempre vai ter um ponto de referência que manipula a tua avaliação. Identifique esse ponto de referência e aí faça essa avaliação mais consciente, menos no automático, mais no sistema 2, porque isso vai te ajudar a tomar melhores decisões. Não cair nos gatilhos, né, para sair comprando sempre a pipoca grande e também não se sentir tão frustrado assim em relação ao ponto que tu está e também pensar sobre outras óticas que eu comentei aqui. Espero que tenha gostado desse conteúdo, que esse conteúdo contribua aí para o seu desenvolvimento. Semana que vem, às 19 horas. Ah, esqueci. Pera, temos um problema. Por quê? Semana que vem é um dia que eu tinha programado para falar sobre dinheiro e casamento, porque nós estamos chegando perto do Dia dos Namorados e eu queria fazer, né, um episódio especial Dia dos Namorados falando sobre dinheiro e casamento. Portanto, eu acho que o restante da teoria do perspectiva vai ficar para daqui 2 semanas. Pensarei sobre isso. Deixa aqui embaixo o que você prefere que no episódio que vem eu fale sobre o resto da teoria da perspectiva ou eu fale sobre essas questões de casamento, né? Talvez, se eu falar a perspectiva na semana que vem, aí eu deixo casamento para depois ou boto casamento primeiro. Enfim, qual a sua opinião? O que você quer primeiro? Bota aí o seu voto. Uma ótima semana e até terça-feira que vem.